Fala, meus magrelos. Eu sou o Magrelo e hoje eu queria fazer um vídeo um pouco mais sério a respeito sobre coisas bizarras que as pessoas notam, né? Não é o primeiro vídeo que eu faço sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, mas tem uma coisa que muita gente acredita e eu quero acabar com isso de uma vez por todas, que é a confusão envolvendo o anticristo do Apocalipse. E, bom, você já deve ter se perguntado quem é o anticristo. É o Elon Musk? É o Donald Trump? É o genro do Donald Trump? Se continuar nessa brincadeira aí, até o Chapolin vai ser o anticristo. Bom, basicamente, a própria Bíblia já revelou quem é o anticristo e você simplesmente não percebeu. Mas para entender melhor isso, vamos ler dois textos. O texto que está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 18 em diante, né? Até o 26. E 1 João também, do começo do capítulo 4. Vamos começar aqui bem organizado. Então, vamos começar. Olha só o que a Bíblia fala sobre o anticristo. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, e que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vos possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque saibas a verdade, antes porque sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo. Ou seja, o anticristo não é uma pessoa específica, mas todo aquele que nega Jesus sabendo que é Jesus. Os fariseus eram exemplos perfeitos disso. Eram homens da lei, religiosos, poderosos, mas negaram Jesus Cristo ao ponto de até blasfemarem contra ele, acusando ele de ter pacto com Beelzebul, de ter expulsado o demônio por Beelzebul. E continuando, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no filho e no pai. Então, aqui fala que todo aquele que nega o filho e o pai, esse é o anticristo. Mas eu não estou falando de negar na inocência. Eu estou falando de saber que ele é o Cristo, que ele é o Pai, que ele é o Deus. E mesmo assim rejeitar ele. Rejeitar ao ponto de blasfemar contra ele. Ou seja, apostasia. Se tu tem medo de ser um apóstata, ou um anticristo, como diz no texto, relaxa. Só o fato de tu ter medo já mostra que tu não é um apóstata. Porque nem todo desviado é um apóstata, mas todo apóstata é um desviado. Entenda. O blasfemo, um homem que pode ser chamado de anticristo, é aquele que não está nem aí para a salvação, é aquele que sabe que vai para o inferno, e mesmo assim ainda age contra Deus. É aquele que já não tem mais o Espírito Santo há muito tempo.
Nós temos vários exemplos de anticristo. Não é um bilionário, não é um cara com uma tecnologia grande. Sim, pode ser um anticristo, mas pequenas pessoas também podem ser. Às vezes aquele influenciador digital que fala contra Deus, aquilo é um anticristo, tá? Comediantes, humoristas que fazem piadas imorais, piadas sexuais contra Jesus, também é um anticristo, também pode ser um exemplo de anticristo. O exemplo disso é o canal, eu não vou falar o nome aqui para não dar problema para mim, mas era um canal de piadas e eles faziam, teve um vídeo que eles fizeram lá, que eles parodiaram a Santa Ceia e Jesus foi colocado como, pelo que me disseram, ele foi colocado como um homossexual. Um negócio totalmente depravado. Uma blasfêmia sem tamanho. Mas por que fizeram aquilo com Jesus? Porque é tudo um bando de anticristo. Porque não fazem isso com nenhuma religião. Mas quando é com Jesus, quando é com Deus da Bíblia, aí tem zoação no carnaval, zoação na internet. Isso só acontece com o cristianismo. Por quê? Porque o mundo está cheio de anticristos aí por fora. Entenda, o anticristo ele não é uma pessoa. O anticristo, ou melhor, os anticristos, eles são pessoas que saíram do meio da igreja, do meio da igreja. Não estou falando de um lugar, estou falando de um grupo de pessoas. Nós, cristãos, somos um grupo de pessoas que é chamado de igreja. Anticristos, nossa, é difícil. São pessoas que saíram do nosso meio e apostataram da fé. Mas tudo bem, isso daqui não responde quem é o anticristo, porque eu dei exemplo de anticristos, pessoas que levaram sobre si o título de anticristo, né? Da mesma forma que nós somos chamados de cristãos, né? Para dizer que a gente é de Cristo, os anticristos, eles são chamados assim, a Bíblia chama eles assim, para dizer de quem eles pertencem, né? E aqui em 1 João, capítulo 4 da Bíblia revela quem é o anticristo. Olha só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Ou seja, o anticristo ele é um espírito, é um demônio, não é um homem com terno e gravata, com 666 na testa, tentando colocar um chip na tua cabeça. Não, é um espírito, é um demônio, é um anjo caído, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente já está no mundo. Ou seja, o anticristo ele já está no mundo. E não pense que é algo recente. O espírito do anticristo ele opera desde as épocas bíblicas, desde as épocas que a Bíblia ainda estava sendo escrita, época dos apóstolos, época de Jesus, época de Paulo, o anticristo ele já estava agindo na terra. Ou seja, nisso daqui a gente tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a notícia boa? O anticristo não vai vir. Qual é a notícia ruim? O anticristo já veio. O anticristo já está na terra, ó, há muito tempo, muito antes de eu e você nascer, operando entre os fariseus, entre os apóstatas. E a Bíblia continua: filhinhos,
Vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, não é para a gente ter medo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Satanás vai tentar te intimidar. O anticristo vai tentar te intimidar. Mas Deus é maior do que todo tipo de demônio, anjo caído e tudo aquilo que a gente imaginar. Deus é maior. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O anticristo não é um homem, o anticristo não é um político, o anticristo não é um bilionário. Tem vários anticristos, vários homens, mulheres. Até você pode ser um anticristo. Até eu posso ser um anticristo se eu negar Jesus, se eu blasfemar contra Jesus, se eu apostatar da fé. Anticristos no plural, fisicamente. Mas o anticristo no singular, ele não é um vilão de desenho animado com 666 na testa. Ele é um espírito, um demônio, um anjo caído. Acontece que pregadores do medo gostam de misturar as coisas dizendo que ele vai ser um homem. Não, tá vindo um homem aí, não sei o que. Não. O anticristo, ele é um espírito. Ele vai governar todo um sistema controlado por várias pessoas. Vários anticristos. É uma palavra difícil, né? Ele vai governar o mundo com vários anticristos trabalhando para ele. Não é um homem só. É um espírito que controla vários homens. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. E não seria a primeira vez que isso aconteceria. Porque lá na época de Jesus, isso já acontecia com os fariseus, como eu citei ainda nesse vídeo. Bom, fale a sua opinião aqui nos comentários. Se eu errei alguma coisa aqui, se a sua teologia é melhor que a minha, me corrija. Porque eu não estou aqui para me mostrar. Eu estou aqui para falar, né, a respeito dessas coisas e abrir os olhos para a gente não ser enganado com tudo que a gente vê pela internet. Bom, eu sou Magrelo, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem esclarecido. Fique com Deus e um abraço do Magrelo.